Hoje é dia de falar de trilha sonora e a gente trouxe aqui o compositor, o músico Lívio Segnini. Olá, meus queridos. Olá, Ângelo, tudo bem? Como é que tá? Aí, irmão. Bom. Galera, hoje a gente vai falar sobre música, tema gostoso pra caramba. E eu trouxe aqui um cara que é o expert no assunto. É ou não é? Pô, espero que sim. Pô, Muito obrigado. quando chegou aqui, Sempre aprendendo. o cara não esperava por isso. Mas eu cheguei aqui e dei na mão dele meu violão. Tem um violão bacana aqui em casa. Tem. O Martim, ele tem um nome. Martinho da Vila. Martim? Martim. O Martim e o Lívio, rapaz, o primeiro tchananãs que ele fez ali no violão foi impressionante, viu, Lívio? Que isso. Velho. Pegou de calça curta, mas a gente se vira. Tá aprendendo, hein? Tô aprendendo, tô chegando lá. Mas, cara, a gente vai falar sobre trilha sonora, né? Vamos. Sim. Como é que você se meteu nessa roubada aí? É roubada ou é bom? É sempre uma roubada, mas é uma roubada gostosa, né? Porque você nunca sabe o que você vai encontrar, assim, na hora, nos filmes, nos trabalhos que você vai fazer, né? Mas eu comecei na trilha, a forma que eu me interessei é que o meu pai, eu assistia quando eu era pequeno sempre os filmes do Sergio Leone, né? Com Clint Eastwood. E a música sempre ficou na minha memória. E eu fui me interessar mais tarde, depois quando eu também assisti O Senhor dos Anéis. E sempre isso foi quando eu tinha 13 anos. O Ennio Morricone quando eu assisti quando eu era criança. E O Senhor dos Anéis, lá quando eu tinha uns 11, 13, entre 11 e 13, que são 3 filmes, né? Mas aí, mais tarde eu assisti o Interestelar, do Chris Nolan, né? E aquela trilha me arrebatou, assim. Aí acabou, aí pronto, é isso, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Cara, essa trilhazinha ficou famosa, hein? Ficou em todo canto, né? Aquela no YouTube, no TikTok. Virou meme, né? Virou meme, eu vi até versão de funk dessa trilha. Ó, um trechinho da música aí pra vocês ouvirem. Legal, né? Sim. Puta musicão, hein, cara? Sim, Nossa. é uma baita música. Cara, mas você já fez trilha pra valer? Já. Eu fiz 2 curtas, né? 2 curtas-metragens americanos. Um de Michigan e outro de Los Angeles e Detroit ali, né? Cara, a gente tava conversando sobre isso agora, sobre trilha. Eu achava que era nacional. Você fez coisa gringa, então? Fiz coisa lá fora. Chique, velho. Felizmente a internet dá essa possibilidade. Caraca. Né? Foi muito legal. A produtora gosta muito de brasileiro. Eu já tinha amigo brasileiro. Aí eu conversei com ela, já adorou, assim. Aí conversei com o diretor, a gente se deu muito bem. E já foi. Aí foi pra trabalhar junto, foi um palito, assim, né? Como chamam os curtas? O primeiro curta chama Some Kind of Heavenly Fire, né? Que é algum tipo de fogo divino, que tem a inspiração dele, né? O nome. E o outro chama Wired for Connection, né? Esse é o de Michigan. Tá. A gente consegue colocar os links aqui na descrição do vídeo? Ainda não tá, mas eu posso conseguir da trilha. Da trilha a gente consegue. Ainda não tá lançado, ele tá correndo nos festivais ainda, né? Então ainda não tá público o filme. Bom, quando for público, por favor, avise, a gente põe aqui na descrição do certeza. vídeo e fica disponível para todo mundo assistir, né? Com certeza. Cara, que irado, velho. E você pode falar do que se tratam os filmes? Sim. O Some Kind of Heavenly Fire se trata de um drama familiar, né? Que se passa no apagão de Detroit, que teve em 2003, que ficaram cerca de 50... Foi o maior apagão da história dos Estados Unidos, que ficaram cerca de 50 milhões de pessoas no escuro, né? E aí a história se passa que o protagonista é um menino e ele vai passar o verão com o avô e a mãe nesse tumulto ela é presa. E aí o avô e o neto eles não se conectam e o menino ele é abduzido no meio de tudo isso, né? Eita. E aí ele começa a ficar coisa distante. de ET ou não? Oi? É coisa de ET? É coisa de ET. Se você não tiver medo, pode assistir. E a trilha toda é tua? A trilha toda. Tem uma canção que é sync, né, que é licenciada, mas toda a música original do filme é minha.
Puta, irado, irmão. É Nossa. bem legal. Foi bem gostoso. Esse filme foi muito gostoso de fazer. Putz, cara, genial. O outro filme? O outro, Wired for Connection, é um filme sobre relações humanas, assim, que ele usa o sci-fi como pano de fundo, né? Então, tem um pouco mais de um elemento musical, né? Ele usa mais essa questão também de inteligência artificial dos robôs, assim, né? Da relação dos humanos com robôs. E ele tem uma abordagem mais cyberpunk, né? Ou seja, aquela coisa futurista nostálgica, né? Um futuro que não aconteceu, né? Que ela tem muito... que se você for procurar na internet, né, essa abordagem cyberpunk, esse estilo cyberpunk, você vai entender bem como é o visual do filme, assim. Cara, mas vamos lá, vai. Vou jogar uma casca de banana agora, pode? Pode. Vamos lá, ver se... Trilha num filme é importante mesmo ou é frescura? É importante. É importante porque ela toca uma camada que os olhos não conseguem, né? Que os olhos os olhos não conseguem transmitir, né? Que é uma camada psicológica muito elusiva, muito abstrata. Então, o compositor de trilha sonora, ele é meio que um manipulador de sentimentos, assim, de emoções. Que você, às vezes, está sentindo uma coisa, mas você não está entendendo por quê. Grande chance disso ser a música, que tá empurrando o espectador para aquela direção psicológica, né, que ele quer, ou que o diretor quer. Normalmente você... Bom, não digo normalmente, mas nesses dois que você fez, você tocou primeiro a trilha para depois assistir o vídeo, ou você tocou em cima do vídeo? Não, o primeiro, o Some Kind of Heavenly Fire, eu peguei o script antes, né, o roteiro, li, aí eu comecei a trabalhar adiantado, assim, pra já, quanto antes o diretor aprovasse o que eu fosse mandando melhor, né, porque a trilha sonora é a última coisa que vai no processo. Então, o diretor já tá uma pilha de nervos, tem pouco tempo, tem pouco prazo, e salve-se quem puder. Aí, menos o compositor. Você não ficou esperando o compositor, né? O compositor é o violinista do Titanic. O último a descer do navio. É o último a sair. Ou afundar junto, né? Exatamente. Esse sou eu. Prazer. Pô, velho. Muito bom, Lívio. Cara, eu sei também que você gosta de um ritmo específico de música. Sim. Qual é a parada? Sim, inclusive eu adoraria fazer uma trilha disso relacionada a esse gênero que é o blues. Opa, blues é demais, hein? Vamos combinar uma coisa? Vamos. A gente vai gravar um outro episódio pra falar só sobre blues. Topa? Fechou. E hoje eu vou terminar esse vídeo aqui de um jeito diferente. Eu vou pedir pro Lívio tocar a vinheta de saída. Vou improvisar um blues aqui, só pra falar que eu falei das flores. Pra amarrar no próximo, Pra Pra amarrar no próximo, então, boa. Pra dar o gostinho, deixar o gostinho.
Valeu, irmão! Nossa, Valeu, meu querido. irado demais! Irado demais. A cachaça entra, a verdade sai. O blues é assim. Pois é. Vamos dar mais cachaça aí pra mais verdade sair, né? Boa.